Bem-vindos ao projeto Excel Além dos Números, onde aprender Excel é divertido e simples. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e colocar o sininho aí para ficar sabendo de todas as novidades. Hoje nós vamos a uma aula que é o início de como calcular um cartão ponto, mas vamos começar devagar, vamos vendo algumas funções com data. Então hoje nós vamos ver uma coisa muito interessante que é como identificar o último dia de cada mês. Normalmente, quando trabalhamos, nós precisamos, por exemplo, colocar que vai do dia 1º de um determinado mês até o último, né? No meu caso aqui em cartão ponto, poderia ser dias de venda e outras coisas. Então, vamos conhecer aqui algumas funções que trabalham datas. Vamos colocar aqui uma data qualquer, vamos pôr, por exemplo, 18 de maio de 2020, que é o dia de hoje. E vamos trabalhar uma função chamada ano. Vejam que o ano ele tem apenas um argumento. Ele vai me retornar o ano de uma determinada data. Vejam, ele está me dizendo que o ano daquela data é o ano 2020. Agora a função mês. Cuidado que o mês tem um acento circunflexo. Se não colocar ele, não vai ficar legal a fórmula. Também tem apenas um parâmetro, que é colocar a data. Então, ele está me dizendo que é o mês 5, é o mês de maio. Outra função é a função dia, que ele vai me trazer de uma determinada data qual o dia. Então, aqui ele está dizendo que eu estou trabalhando numa data que é 18 de maio de 2020. E a função data? A função data, ela vai conseguir unificar quando a gente tem o ano num campo, né, numa coluna, por exemplo, o mês em outra e o dia em outra. Então, vejam que os argumentos que ele precisa são, para essa data, de onde você quer buscar o ano? Eu quero buscar aqui o meu ano. De onde quer buscar o mês? Aqui. E de onde quer buscar o dia? Aqui. E se eu fizer isso, eu então tenho a data 18 de maio de 20. Não adianta eu simplesmente concatenar 18 concatenado com maio, concatenado com 20, que não vai dar o mesmo resultado. Ele não é uma data, por mais que eu quisesse formatar como data, ele não daria o mesmo resultado. Então, se eu tenho dia, mês e ano separado, eu quero saber a data, eu consigo colocar essa função data para me retornar. E agora, se eu tenho um primeiro dia do mês e eu quero saber qual vai ser o último. Gente, aqui nós precisamos tentar, como eu gosto de brincar muito, enganar o Excel. Vejam, por exemplo, se eu estivesse usando aqui em maio e eu quero saber qual o último dia de maio, por exemplo, que foi a mesma coisa que eu trabalhei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a função data, em que eu digo para ele, sim senhor, o ano busque daqui. E o mês busca da onde? Daqui também. E o dia? O dia eu vou colocar dia 1. Desculpa aqui, esqueci. Ele tem que dizer data. Vamos usar a função, aqui esqueci de colocá-la, a função ano, para que ele pegue apenas o ano daquela data. Depois eu vou pedir que ele me traga o mês daquela data. E o dia daquela data eu vou colocar que é o dia 1 de maio. Vejam que se eu consigo transformar qualquer data, eu poderia dizer que é o dia 10, ele vai me dizer 10 daquele mês e daquele ano. Então, o que nós fazemos aqui? Eu quero saber o último dia desse mês. Eu, quando buscar aqui o mês, eu vou dizer que eu quero o mês que tiver aquela data, mais 1, no primeiro dia desse mês. Ou seja, ele me disse, qualquer data que eu tenha lá, que eu pegue o ano, o mês dele mais 1 e um dia, ou seja, o dia 1º, ele me diz então que é 1º de junho de 2016. Eu posso tranquilamente dizer 1º de junho de 2016 menos um dia vai me dar o último dia desse mês.
Se eu tivesse aqui 20 de fevereiro de 2018, olha, ele soube que aqui é 28 de fevereiro de 2018. 20 de fevereiro de 2019. 2017. 2016. Veja, estava procurando o ano bissexto. Inclusive, ele sabe sobre o ano bissexto. Acho que 2020 também foi, ó. Ele sabe que o último dia de fevereiro é o dia 29. Então, vamos refazer aqui novamente para fixar. Quando eu quero saber o último dia, de um determinado mês, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com alguma lógica. Eu vou pedir o ano desta data, o mês dessa data, mais um. Significa que ele vai pegar o próximo mês no dia 1º, que é o último parâmetro, que é o parâmetro dia da data. Então, ele me diz que se eu for pegar o dia 1º do próximo mês deste ano, vai ser 1º de março. E agora, para saber qual foi o dia anterior ao 1º de março, vou colocar menos 1 e ele vai me retornar o dia 29 de fevereiro de 2020. Para que serve isso no nosso programa de cartão ponto? Aqui eu coloco sempre, então, eu vou começar em 1º de junho de 2020 e quero que ele me traga aqui a data final. Vejam que aqui a gente ainda tem alguma coisa mais interessante, que é transformar isso com um formato. Eu posso fazer essa formatação através da função texto, em que eu digo, este valor vai ter que formato? Dia, traço, mês e ano. Desculpa, faltou um D aqui, eu quero 2 Ds. Ao fechar, eu tenho 29 de fevereiro de 2020. Se eu dissesse no texto que eu queria 4 posições no ano, ele teria vindo com 2020, por extenso, e assim só o 20. O que aconteceu aqui? Nós colocamos essa função texto junto com a função data. Então, é um encadeamento de funções. Eu quero dizer que o texto disto aqui, quer dizer, quando ele resultar, ele vai me trazer dia, traço, mês, traço, ano. Fecha parênteses, fecha aspas e fecha parênteses do texto. Tá lá, eu tenho a mesma coisa que tenho aqui em cima. A diferença lá em cima é que eu ainda concatenei a palavra até, espaço, e o concatenar, que é o nosso E comercial. Vejam, ficou até 29 de fevereiro, porque aqui eu estou com a data de fevereiro. Se eu tivesse com 1 de janeiro de 20, ele me diria até 31 de janeiro de 20. É exatamente isso que está acontecendo dentro do nosso controle de cartão ponto, ok? Para a gente dar sequência no cartão, eu aqui coloquei, realmente só digitei as datas e disse qual o dia que eram cada um dos feriados. E para ficar mais bonitinho, eu tenho aqui um PROC-V. Se você não lembra bem como é o PROC-V, vamos relembrar alguma coisa. Primeiro, mais uma função que se chama dia.semana, ainda dentro das funções de dias, de datas. Então, eu quero saber o dia.semana. Em algumas versões do Excel pode ser dia da semana, em que ocorreu o dia 1º de janeiro de 2020. Aqui, desculpa, está formatado para data. Ele diz que é um 4, o dia da semana. Se eu não coloco nenhuma opção nesse parâmetro, ele vai indicar 1 para domingo e vai correndo até 7 no sábado. Então, se 1 é domingo, o número 4 vai ser 1 domingo, 2 segunda, 3 terça, 4 quarta-feira. Aqui diz então que o dia da semana foi um 4. E como é que eu fico sabendo que dia da semana é o 4 para deixar aqui bonitinho, quarta, quinta, sexta e sábado? Aqui, nas premissas, eu coloquei de 1 a 7
qual descrição do nome da semana. E então, aqui no calendário, eu fiz um PROC-V. Vamos aqui, igual, PROC-V. Opa, faltou igual. PROC-V. O que eu vou procurar? O meu número 4, né? Que dia é da semana? Aonde vou procurar? Lá nas premissas. Quando eu encontrar, eu pulo 2, que é o índice, por um 0, que é falso, porque eu quero encontrar somente quando for exatamente igual. Está aqui, encontrei a quarta-feira. Como está colocada essa função aqui? Ele tem o PROC-V, dentro dele tem o dia da semana. Ou seja, eu encadeei novamente duas funções para ficar mais bonitinho. Como a gente vai fazer? Igual, PROC-V, o dia ponto semana de uma determinada data. Agora que eu já sei, opa, faltou o D, o dia da semana de uma determinada data, aonde eu vou procurar? Nessa tabela. Quando encontrar, vou pular 2 e 0, que é o falso, para trazer exatamente igual. E ele aqui está me reclamando que eu não fechei o parênteses. Tem mais algum erro no meu PROC-V. Dia da semana aqui, ó, não tem ponto e vírgula, coloquei 2 pontos na hora em que eu digitei. O Excel está constantemente falando conosco, precisamos entendê-lo, é ouvir o que ele está falando. Aqui, então, temos o mesmo retorno com essa função, ok? Ficamos por aqui, então, com o início do nosso controle de cartão pontos. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica ali, dá um like e não esquece de se inscrever no canal. E aqui na descrição também eu deixei o nosso grupo de Excel, além dos números. É um grupo de WhatsApp onde nós falamos apenas sobre Excel. Pode entrar lá que você vai ter grandes dicas. Obrigada!